Sim, Jesus transforma da água para o vinho e eu sou a prova viva disso. Seja muito bem-vindo ao meu canal e estou muito feliz em te receber aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Se inscreve aí agora, vai que eu te espero. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube vai sempre te notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Hoje o papo com vocês vai ser rápido, mas vai ser um papo diferente. Quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha conversão, como tudo começou na minha vida. Não cresci em um lar cristão, frequentava missas aos domingos, fiz catequese, mas ir para a igreja não era algo que eu fazia sempre. Como eu ia para as missas, então eu sempre tive um temor muito grande ao Senhor. Eu sempre amei a Deus, eu sempre acreditei que existia um Criador por detrás da criação. Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, como o Jó diz, né? Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Eu não tinha um relacionamento com Deus, eu não sabia quem era Deus. E no ápice da juventude, bagunça, a gente quando é jovem, a gente quer sair, quer se divertir, quer ir para baladas. E Jesus, ele me encontrou no meio desta loucura, na minha tormenta. Na época, eu saía bastante. Era jovem, queria sair, queria me divertir. E foi exatamente nesta época que eu conheci o meu esposo. Estou com ele hoje há quase 12 anos. Tenho duas filhas, a Sofia de 10 anos e a Sara de 4 anos. E Jesus, ele transformou minha vida. Construí a minha família. E na época que eu conheci meu esposo, ele era da igreja, estava afastado. Por aí você já vê que Deus tinha um propósito em nossas vidas. Conheci meu esposo, passou mais ou menos uns 2 anos, ele teve uma perda familiar muito grande, muito dolorosa. Na época, a mãe do primo do meu esposo que faleceu, ela fez um culto na casa dela. Aquele dia, uns irmãos da igreja foram lá orar, ministrar. E eu estava naquele culto, a palavra naquele dia falou muito comigo. Eu já era mãe, eu precisava mudar os meus hábitos e eu sabia que eu precisava de Jesus na minha vida. Foi então que eu aceitei Jesus naquele dia, meu esposo também se reconciliou naquele dia, aceitamos Jesus. E ali iniciou o meu processo de conversão. Muito rápido. Eu sei que o processo de conversão é algo difícil para muitas pessoas, processo de libertação, principalmente em relação a vícios, principalmente em relação a ambientes, a pessoas. O processo de conversão é um processo difícil, porém, comigo foi algo muito rápido. Das pessoas que faziam parte do meu convívio ficaram assim surpresas como que Jesus me transformou da água para o vinho. Uma menina que vivia na balada, uma menina que bebia bastante. E sim, isso aconteceu comigo. Eu decidi naquele dia, naquele culto, quando eu aceitei Jesus, eu falei, eu não quero mais isso pra mim. Eu falei, não, eu preciso de Jesus na minha vida e eu não sei o que vai dar, mas eu vou me esforçar. E eu lembro que eu comecei a frequentar este ministério dos pastores que estavam ali naquele dia. E a primeira vez que eu fui neste culto, eu me lembro que quando o culto acabou, meu esposo me chamou para ir comer o lanche em um barzinho que a gente sempre ia. Quando eu cheguei nesse barzinho, o Espírito Santo começou a me incomodar, eu nem sabia direito o que era o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo na minha vida. Como eu falei, eu cresci indo para missas, fiz catequese, mas eu tinha o quê? 9, 10 anos quando eu fiz catequese, eu era menina, era uma criança. E na minha juventude, adolescência para juventude, eu já parei de frequentar as missas, porque eu ia muito com a minha avó, minha mãe trabalhava bastante. Eu ia muito com a minha avó para as missas, mas a minha avó foi ficando de idade, foi ficando mais debilitada de saúde e já não conseguia ir para as missas. Então, eu também fui perdendo o hábito de estar indo nas missas ao domingo. Quando eu cheguei nesse barzinho, que meu esposo pediu o lanche pra gente comer, eu não consegui ficar. Algo começou a me incomodar naquele lugar e eu falei para ele, olha, eu quero ir embora daqui, eu não consigo ficar aqui. Naquele dia em diante, eu entendi que Jesus estava começando uma obra na minha vida. A partir daquele dia, daquele culto, eu não era mais a mesma pessoa. E comecei meu processo de conversão. Comecei a frequentar esta igreja, este ministério. Neste ministério eu fiquei 8 anos, foi o meu tudo neste lugar. No começo não foi fácil, porque quando você começa o seu processo de conversão, sempre tem, aquelas tentações que vêm bater na tua porta. Só que eu estava muito convicta do que eu queria. Sabe, Jesus, ele trabalhou de uma forma muito rápida na minha vida. Parei de beber. Decidi que eu não queria beber mais e não bebi mais. Decidi que eu não queria mais frequentar baladas. Não tinha vontade. A vontade que antes eu tinha de estar em festas, de estar bebendo, foi indo embora, sabe? Parece que Jesus foi lavando meu espírito, foi me dando uma força espiritual muito grande. E eu fui me libertando. Quando eu me dei conta de uma forma muito rápida, coisa de 1 mês, eu já não bebia mais nada, já não saía para lugar nenhum, eu já era uma nova mulher. Eu estava realmente mudando da água para o vinho.
Logo que eu comecei a frequentar esse ministério, eu decidi me batizar. E em seguida, as coisas começaram a fluir. Comecei a louvar com as irmãs neste ministério. Daqui a pouco eu já estava dando uma palavra, já comecei a ter oportunidade na igreja, comecei a servir como cooperadora, e Jesus foi fazendo a obra neste lugar na minha vida. Sempre fui muito tímida na escola, quando tinha aquelas provas oral. Nossa, eu faltava porque eu tinha vergonha de falar em público. E olha como é as coisas, né? Jesus me escolheu logo para o ministério da palavra. Comecei ali a dar um versículo, daqui a pouco eu já estava ministrando a palavra de Deus. E neste ministério eu fui ungida a diaconisa, depois a missionária. Foi algo muito rápido na minha vida, realmente, de conversão, sabe? E eu vejo como que Jesus me transformou, me amadureceu através das experiências que eu tive em relação à igreja, em relação a pessoas. Comecei a me relacionar com pessoas, me relacionar com mulheres, que assim como eu estavam também tomando essa decisão. Então eu comecei a me conectar com as pessoas certas. Os ambientes que eu ia antes, aqueles ambientes tóxicos que eu não enxergava eles como ambientes tóxicos, já não cabiam mais na minha vida. Os lugares que eu estava, as pessoas com as quais eu andava, sabe, que só me chamavam para bagunça, que só me chamavam para balada, eu já não cabia mais nesses lugares. Então, quando você decide mudar, você precisa também entender que o ambiente que você está, muitas das vezes, ele não vai comportar aquilo que Deus tem na sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Eu precisei dizer não para algumas pessoas, eu precisei dizer não para alguns ambientes, eu precisei dizer não para mim mesma. Para você vencer os seus vícios, para você vencer a sua carne, os seus desejos, as paixões da carne, você precisa aprender a dizer não. E foi dizendo não que eu decidi, eu não queria ser mais a mesma pessoa. E deixei ser essa ferramenta na mão de Deus, me permitir ser essa ferramenta na mão do Senhor. Quero que você saiba que você está vendo este vídeo, está lutando contra você mesmo, está no processo de libertação. Ore, peça para Deus te dar força e peça para o Espírito Santo te ajudar, porque a sua maior luta é contra você mesmo. A sua maior luta não vai ser contra as pessoas que estão à sua volta, mas sim contra você mesmo. Porque uma vez que você conseguir vencer a você mesmo, você vai conseguir vencer as outras pessoas. Eu fui amadurecendo. Eu não queria mais balada, eu não queria mais festas, eu não queria mais bebida. Eu só queria a presença de Deus. Eu só queria estar perto do Senhor. Eu queria servir na igreja. E eu fazia tudo. Eu limpava a igreja, cantina, fiz de tudo que vocês possa imaginar, eu fiz. Tudo que tinha, todo o trabalho que tinha na igreja, eu estava envolvida. Servindo as pessoas, o Senhor começou a me usar. Eu sei que na sua vida Deus também tem um propósito, Deus também tem uma missão. Deus, Ele vai usar você de uma forma poderosa se você se permitir ser uma ferramenta na mão dEle. Hoje eu não me vejo longe de Jesus, eu não consigo imaginar a minha vida sem o Senhor. Deus mudou totalmente a forma que eu pensava, a forma que eu agia como mulher para o meu esposo, como mãe para as minhas filhas, como filha para minha mãe. Jesus não só mudou tudo dentro de mim, mas Jesus mudou a forma que eu sirvo as pessoas, a forma que eu trato as pessoas, como que eu me comporto com as pessoas. Quando Jesus faz uma obra na sua vida, a primeira mudança é de dentro para fora. No início da minha conversão, eu tive muitas lutas porque eu não sabia lidar com as coisas dentro da minha casa, eu não sabia lidar com as mudanças no meu lar. E eu precisei ser moldada, eu precisei amadurecer. Depois eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de casa, família, casamento, filhos. Você conseguir dar conta disso tudo é muito difícil. Mas em Cristo a gente consegue. Em Cristo somos mais que vencedores. A palavra do Senhor nos diz isso. Então a gente vai aprender a vencer as nossas guerras, vai aprender a vencer as nossas lutas. Hoje eu não me imagino longe de Jesus. Eu não consigo enxergar a minha vida longe de Deus. Jesus é a minha razão, é o meu motivo, é o que me faz feliz, sabe? O meu propósito hoje é ajudar mulheres que desejam ser excelentes em tudo o que elas fazem. Não somos perfeitas. Eu não sou perfeita, sou falha, mas todos os dias eu creio e eu tento melhorar cada vez mais. Tendo humildade em nossos corações, a gente consegue crescer cada vez mais. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de ativar o sininho das notificações, não esquece de comentar aqui neste vídeo, me fala um pouco também sua conversão, me conta aqui nos comentários se você hoje está no processo de libertação ou se Jesus também fez uma obra linda aí na tua vida, comenta aqui para mim saber. O Senhor, Ele me tirou de lugares que só Ele poderia me tirar. Ele restaurou a minha dignidade, resgatou a minha alegria. Eu amo servir a Deus, sou muito grata, sou muito feliz por tudo que o Senhor tem
tem feito na minha vida. E eu creio que se Deus transformou a minha vida da água para o vinho, se Deus restaurou a minha sorte, eu tenho certeza que Deus vai restaurar a sua também. E se Ele já fez isso na sua vida, você tem muitos motivos para ser grato também. Deixa aqui nos comentários o seu testemunho. Eu tenho certeza que Jesus fez uma obra linda também na sua vida. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.